Imagine estar no deserto, solitário, fugindo de um passado doloroso, sem direção clara para o futuro. Quando de repente, você se depara com uma visão inexplicável, uma sarça ardendo que, misteriosamente, não se consome. É nesse momento que a voz de Deus chama você para uma missão maior do que tudo o que já viveu. Uma missão que não só mudará sua vida, mas a vida de um povo inteiro. E agora, a grande pergunta: como você reagiria a esse chamado? Moisés enfrentou exatamente essa situação. Um homem que já havia enfrentado perdas, dúvidas e conflitos internos. Mas como ele encontrou a força para seguir esse chamado? E mais importante, o que nós, em pleno século XXI, podemos aprender com a história de Moisés? Nesse vídeo, vamos mergulhar profundamente nos segredos da vida de Moisés, entender seus desafios, suas vitórias e, o mais importante, o que o chamado de Deus em sua vida nos ensina sobre propósito, coragem e fé. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir lições poderosas que podem transformar a sua vida. Antes de mergulharmos no chamado de Moisés, precisamos entender sua história desde o começo. Ele nasceu em um momento extremamente difícil para o povo hebreu. O faraó, temendo o crescimento populacional dos hebreus e a possibilidade de uma revolta, decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. Imagine o desespero de sua mãe, Joquebede, ao dar à luz a um filho, sabendo que ele estava condenado à morte. Mas, em um ato de coragem e fé, ela decide escondê-lo por 3 meses. Quando não consegue mais escondê-lo, toma a decisão mais arriscada de sua vida: coloca o pequeno Moisés em um cesto e o deixa à mercê do Nilo. Esse é o primeiro milagre da vida de Moisés, ser encontrado pela filha do faraó, que o adota como se fosse seu próprio filho. Aqui, vemos uma ironia divina. Moisés, o libertador de Israel, cresce no próprio palácio de seu opressor. Ele é educado como príncipe, tem acesso a todo o conhecimento, riqueza e poder do Egito. Entretanto, dentro de si, algo o incomoda profundamente. Apesar de viver como egípcio, Moisés sabia que não era um deles. Havia algo em sua origem hebraica que ele não podia ignorar. Ponto de conflito: quem sou eu? Aqui começa o primeiro grande dilema de Moisés, a luta interna por sua identidade. Ele sabia que era hebreu, mas vivia como um egípcio, usufruindo de privilégios que seu povo jamais conheceria. Esse conflito gerava uma crise profunda: quem ele realmente era? Como poderia conciliar as duas partes de sua vida? Ele cresceu assistindo ao sofrimento dos hebreus, seus verdadeiros irmãos, enquanto vivia no conforto do palácio. Essa dualidade o corroía por dentro, até que chegou o momento em que ele não conseguiu mais suportar. Essa luta interna que Moisés enfrentou reflete uma das maiores questões que muitos de nós enfrentamos na vida: quem somos nós de verdade? Quantas vezes não nos sentimos perdidos, sem saber nosso verdadeiro propósito, tentando nos encaixar em lugares que não nos pertencem? Moisés, por muito tempo, tentou viver entre 2 mundos, mas nenhum deles parecia acolhê-lo completamente. Moisés vivia uma vida de privilégios, cercado de luxo e poder, mas nada disso o preenchia. No fundo, ele sabia que havia algo errado. Quantas vezes nós também buscamos satisfação em coisas externas, seja status, posses ou a aprovação dos outros, e ainda assim nos sentimos vazios? A história de Moisés nos ensina que, mesmo cercado de todas as coisas que o mundo valoriza, se não entendermos quem somos verdadeiramente e qual é o nosso propósito, sempre haverá um vazio dentro de nós. Essa crise de identidade é um ponto-chave na história de Moisés, e é uma crise que muitos de nós enfrentamos em algum momento da vida. É aquele momento em que percebemos que as coisas que antes pareciam importantes já não trazem mais alegria ou significado. Moisés se viu preso entre 2 realidades: o conforto da vida palaciana e o chamado interior de se conectar com seu verdadeiro povo. Essa divisão interna o levaria a cometer erros, como veremos em seguida, mas também o prepararia para o grande propósito que Deus tinha para ele. Parte 2: a fuga e o encontro com Deus no deserto. Quando Moisés presencia um egípcio maltratando um hebreu, ele sente uma fúria crescer dentro de si, como se todo o peso de sua identidade reprimida e a injustiça sofrida por seu povo viessem à tona de uma só vez. Num impulso, ele toma uma decisão drástica: mata o egípcio. Este ato, embora motivado pela defesa de seu povo, é um erro grave. Moisés percebe rapidamente que não poderá esconder o que fez. A notícia se espalha e,
temendo por sua vida, ele foge do Egito. Aquele homem que cresceu como príncipe, acostumado ao luxo e à segurança do palácio, agora se encontra vagando no deserto, sozinho, desorientado e assombrado por seu erro. A fuga de Moisés marca o início de um período de profundo isolamento. O deserto não era apenas um lugar físico para Moisés, era também um reflexo de seu estado emocional e espiritual. Ele havia perdido tudo: seu status, sua família adotiva, sua posição de privilégio, e agora se via reduzido a nada. O deserto, com seu vasto vazio, parecia espelhar o vazio interior que Moisés carregava. Durante esse tempo, ele deve ter se perguntado inúmeras vezes: como cheguei a esse ponto? Será que Deus ainda tem um propósito para mim? O silêncio do deserto e o processo de refinamento. Moisés passa anos no deserto, trabalhando como pastor para seu sogro, Jetro. É interessante pensar que, durante esses anos, ele deve ter refletido muito sobre seu passado e as decisões que o levaram até ali. No entanto, o deserto também serviu como um período de preparação, um tempo de refinamento. Longe do barulho e das distrações da corte egípcia, Moisés foi moldado de maneira silenciosa. Ele aprendeu a paciência, a humildade e, talvez o mais importante, a ouvir. O silêncio do deserto tem o poder de revelar aquilo que ignoramos quando estamos cercados por ruídos e distrações. Nos momentos em que nos encontramos no deserto de nossas vidas, períodos de solidão, dor ou fracasso, somos forçados a confrontar nossa própria vulnerabilidade. E é exatamente nesses momentos que estamos mais abertos para ouvir a voz de Deus. O deserto não foi o fim para Moisés, mas um novo começo. O encontro com Deus na sarça ardente. E então, no meio de seu isolamento e rotina simples como pastor, Moisés tem um encontro que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele vê uma sarça ardendo, mas que, curiosamente, não se consome. Aproximando-se, Moisés ouve a voz de Deus, chamando-o pelo nome. Esse momento é de extrema importância, pois Deus não só o chama, mas também o comissiona para uma tarefa monumental: libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Quantas vezes, nos momentos mais difíceis de nossas vidas, quando estamos no deserto, não percebemos que Deus está nos preparando para algo maior? Moisés provavelmente pensou que sua vida estava acabada, que seus erros o haviam afastado do propósito divino. Mas foi exatamente no deserto que ele encontrou Deus. Essa história nos ensina que nossos momentos de solidão e fracasso não são o fim, mas muitas vezes o prelúdio de algo muito maior. Como Moisés, somos chamados a escutar atentamente durante esses períodos, porque é no silêncio que Deus frequentemente nos chama para nossos maiores propósitos. Parte 3. O chamado de Deus e as inseguranças de Moisés. Quando Deus aparece a Moisés através da sarça ardente, o chamado que ele recebe é claro: libertar o povo hebreu da opressão no Egito. Mas, ao contrário do que poderíamos imaginar, a reação de Moisés não é de empolgação ou de grandeza. Ele não se vê como um herói, nem como alguém digno de tal missão. Pelo contrário, a primeira resposta de Moisés é cheia de dúvida, medo e insegurança. As primeiras inseguranças de Moisés: quem sou eu? A primeira reação de Moisés ao chamado de Deus é uma pergunta simples, mas profunda: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Êxodo 3:11. Moisés, que já havia experimentado o fracasso ao tentar defender seu povo por conta própria, agora questiona sua própria identidade e valor. Ele não se via como alguém à altura da missão, e talvez até pensasse que Deus estava cometendo um engano ao escolhê-lo. Essa insegurança nos lembra de quantas vezes, diante de grandes desafios em nossas próprias vidas, questionamos nossa capacidade. Moisés nos ensina que é comum, até natural, nos sentirmos inadequados quando confrontados com um grande propósito. Eu não sei falar bem. A segunda insegurança. Como se a primeira insegurança não fosse suficiente, Moisés continua argumentando com Deus. Ele afirma que não sabe falar bem, que é pesado de boca e de língua. Êxodo 4:10. Moisés acreditava que suas limitações na comunicação seriam um obstáculo insuperável. Ele achava que seria impossível liderar uma missão tão grandiosa com sua incapacidade de falar com clareza. Essa desculpa reflete a forma como, muitas vezes, colocamos nossas falhas e fraquezas à frente do nosso propósito. Nos esquecemos que, quando Deus nos chama, Ele também provê os recursos e as habilidades necessárias para cumprir o que nos foi designado.
Eles não vão acreditar em mim. A terceira insegurança. Outra grande preocupação de Moisés era sobre como o povo reagiria à sua mensagem. Ele imaginava que os hebreus não acreditariam que ele tinha sido enviado por Deus, que iriam duvidar de sua autoridade e de seu chamado. Essa insegurança reflete o medo de rejeição que muitos de nós sentimos quando tentamos seguir nosso propósito ou liderança. Quantas vezes tememos o que os outros pensarão ou se questionarão nossa legitimidade? O medo da responsabilidade. Moisés também estava ciente de que aceitar o chamado de Deus significava assumir uma grande responsabilidade. Ele não seria apenas o porta-voz de Deus diante do faraó, mas também o líder de um povo que havia sido oprimido por séculos. Ele sentiu o peso dessa responsabilidade, em sua humanidade, hesitou. Moisés se via como incapaz de suportar tal fardo. Ele temia fracassar, temia ser incapaz de libertar seu povo, temia não estar à altura daquilo que Deus esperava dele. Aqui, vemos claramente como Moisés, apesar de ser escolhido por Deus, era alguém com dúvidas e medos como todos nós. Ele temia não apenas suas fraquezas, mas também a grandeza da missão. Esse medo da responsabilidade é algo que muitos de nós podemos entender. Quando estamos diante de grandes decisões, muitas vezes tememos não estar prontos ou qualificados para suportar a pressão e a importância do que nos é pedido. A resposta de Deus: eu estarei com você. Diante de todas essas inseguranças, Deus não o repreende. Ele não diz a Moisés que está errado ou que seus medos são infundados. Pelo contrário, Deus lhe dá uma resposta simples e poderosa: eu estarei com você. Êxodo 3:12. Essa promessa é o ponto central do chamado de Moisés. Não se tratava de quem Moisés era ou do que ele era capaz de fazer. O que importava era quem estava com ele. Deus sabia das limitações de Moisés, mas mesmo assim o escolheu, porque o sucesso da missão não dependia das habilidades de Moisés, mas da presença de Deus ao seu lado. A capacitação divina: eu colocarei as palavras na sua boca. Além de prometer sua presença constante, Deus também assegura a Moisés que ele o capacitaria. Quando Moisés insiste que não sabe falar bem, Deus responde dizendo: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Êxodo 4:11. E mais, ele oferece Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. Isso nos mostra que, mesmo diante de nossas fraquezas, Deus nos equipa com o que precisamos para cumprir nosso propósito. Ele coloca as pessoas certas ao nosso lado e nos dá as ferramentas necessárias para superarmos nossas limitações. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos incapazes de cumprir aquilo que sabemos ser nosso propósito? Quantas vezes deixamos que nossas fraquezas nos impeçam de avançar? Assim como Moisés, podemos nos sentir inadequados, sem as qualidades ou habilidades necessárias para a tarefa à nossa frente. Mas a história de Moisés nos ensina que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Se Ele coloca um propósito em nossas vidas, Ele também nos dá tudo o que precisamos para cumpri-lo. Essa reflexão nos convida a confiar menos em nossas próprias forças e mais no poder de Deus. Moisés não era perfeito, e suas inseguranças eram reais. Mas, no final das contas, o que realmente importava não era o que ele podia fazer sozinho, mas o que Deus podia fazer através dele. Assim como Moisés, podemos nos sentir inseguros e inadequados, mas, quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a realizar coisas que jamais imaginaríamos ser possíveis. Quando Moisés finalmente retorna ao Egito, ele já não é o homem inseguro e hesitante que havia fugido do país anos antes. Agora, fortalecido pelo chamado de Deus e com a promessa de sua presença ao seu lado, Moisés se prepara para enfrentar um dos homens mais poderosos do mundo, o Faraó. No entanto, o caminho que ele precisará trilhar está repleto de desafios e obstáculos que colocariam à prova sua fé, sua perseverança e sua confiança em Deus. O endurecimento do coração do Faraó. Ao chegar no Egito, Moisés imediatamente se dirige ao Faraó com a mensagem clara e direta de Deus: deixe o meu povo ir. Mas, ao invés de libertar os hebreus, o Faraó responde com teimosia e resistência. Ele não apenas recusa o pedido, como também endurece ainda mais o tratamento aos escravos hebreus, ordenando que eles trabalhem ainda mais arduamente, sem qualquer alívio. Esse foi o primeiro de muitos nãos que Moisés enfrentaria ao longo dessa jornada. Porém, o que vemos aqui é que Moisés não se abala.
Ele poderia ter desistido naquele momento, especialmente diante do agravamento da situação do seu povo, mas escolhe confiar no plano de Deus. O faraó continuaria a resistir e endurecer seu coração, mesmo com as pragas que começariam a devastar o Egito. A cada praga, Moisés voltava ao faraó com a mesma mensagem: deixe o meu povo ir. E a cada vez, o faraó se recusava a ceder. As 10 pragas e o poder de Deus. Deus, em sua soberania, envia 10 pragas devastadoras sobre o Egito. Essas pragas eram sinais do poder divino, destinadas não apenas a forçar o faraó a liberar os hebreus, mas também a mostrar tanto aos egípcios quanto aos hebreus que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. Cada praga atacava diretamente uma área vital da vida egípcia e também confrontava suas divindades. Desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a praga final, a morte dos primogênitos, cada golpe era um lembrete de que o poder de Deus estava acima de qualquer outra força no mundo. Essas pragas não foram apenas um castigo para o Egito, mas também serviram como uma lição para os hebreus, que, por muitos anos, estavam imersos na cultura egípcia e, possivelmente, questionavam a existência e o poder do Deus de seus antepassados. As pragas eram um lembrete de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda estava no controle, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. A perseverança de Moisés, um exemplo de resiliência. Um dos maiores aprendizados da jornada de Moisés no Egito é sua perseverança. Ele poderia ter desistido em qualquer ponto, após o primeiro não do faraó, após o povo hebreu reclamar que a situação deles havia piorado, ou até mesmo após as primeiras pragas que não surtiram o efeito imediato desejado. Mas Moisés continuou firme. Ele sabia que o propósito de Deus era maior do que qualquer obstáculo que estivesse enfrentando. Essa perseverança é algo que muitos de nós podemos aplicar em nossas próprias vidas. Quantas vezes, ao encontrarmos o primeiro obstáculo, já nos sentimos tentados a desistir? O medo da rejeição, o cansaço de enfrentar resistência contínua ou a aparente falta de progresso muitas vezes nos fazem questionar se realmente estamos no caminho certo. A história de Moisés nos ensina que seguir o plano de Deus para nossas vidas muitas vezes exigirá paciência e resiliência. Mesmo quando tudo parece estar indo contra nós, a perseverança no propósito divino é fundamental. Os desafios internos, a dúvida do povo. Outro grande desafio que Moisés enfrentou foi a reação do próprio povo hebreu. Embora eles desejassem ser libertos da escravidão, os hebreus não estavam isentos de dúvidas e medo. A cada vez que o faraó endurecia o coração e aumentava o peso do trabalho, o povo começava a questionar Moisés e, por consequência, o próprio plano de Deus. Eles reclamavam, dizendo que Moisés havia tornado a vida deles ainda pior, e em muitos momentos, manifestaram o desejo de voltar ao estado anterior de servidão, onde ao menos tinham uma falsa sensação de segurança. Lidar com a falta de fé de seu próprio povo foi um teste adicional para Moisés. Ele poderia ter se deixado desanimar pelos constantes questionamentos e murmurações, mas, mais uma vez, ele escolheu confiar em Deus. Moisés entendeu que, mesmo quando o povo não conseguia enxergar o propósito final, Deus estava trabalhando nos bastidores para cumprir suas promessas. A perseverança de Moisés nos ensina uma lição valiosa sobre resiliência. Mesmo diante de inúmeros nãos e de desafios aparentemente intransponíveis, Moisés continuou firme em sua missão. Ele confiava que, apesar das circunstâncias adversas, Deus estava no controle e que, no momento certo, o propósito divino se concretizaria. Essa história nos leva a refletir sobre como reagimos aos obstáculos em nossa própria jornada. Será que desistimos no primeiro não? Ou será que, como Moisés, continuamos a avançar, mesmo quando as dificuldades se acumulam? O chamado de Deus para nossas vidas também exige perseverança. Existem momentos em que o caminho parecerá difícil, e as respostas que buscamos podem não vir imediatamente. Contudo, assim como Moisés, somos chamados a confiar em Deus e em seu plano, sabendo que, no tempo certo, as portas se abrirão e o propósito divino será cumprido. Moisés nos mostra que a verdadeira liderança e fé envolvem continuar, mesmo quando o caminho se torna árduo e incerto. Ao final das 10 pragas, o faraó finalmente cede, permitindo que os hebreus partam em direção à liberdade. Esse é o ápice da perseverança de Moisés. Ele permaneceu firme, e Deus cumpriu suas promessas. Que essa história nos inspire a nunca desistir diante dos desafios,
sabendo que, se continuarmos a seguir o propósito de Deus, alcançaremos a vitória no tempo certo. Parte 5. A travessia do Mar Vermelho, quando tudo parece impossível. Após finalmente conseguir a liberdade, o povo hebreu se depara com um novo e aparentemente intransponível obstáculo: o Mar Vermelho. Imagine a cena. De um lado, um exército implacável de egípcios se aproximando rapidamente, prontos para capturá-los novamente, e do outro, um vasto mar bloqueando qualquer possibilidade de fuga. O medo e o desespero tomam conta do povo. Eles começam a questionar Moisés e a própria libertação, clamando que teriam preferido morrer no Egito a enfrentar aquela situação. É nesse momento que Moisés, mais uma vez confiando plenamente em Deus, levanta seu cajado. Diante de um povo incrédulo e uma situação impossível aos olhos humanos, Deus realiza um dos maiores milagres da Bíblia. O Mar Vermelho se abre, formando um caminho de terra seca para que o povo hebreu atravesse em segurança. O que parecia ser o fim se transforma em um novo começo, e o impossível acontece diante dos olhos de todos. O impossível pode se tornar possível. Quantas vezes em nossas vidas nos encontramos em situações onde tudo parece perdido? Momentos em que não vemos saída, onde as dificuldades são esmagadoras e parece não haver escapatória. A história da travessia do Mar Vermelho nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele pode abrir caminhos que nem imaginávamos. Mesmo quando tudo parece sem solução, Deus é capaz de fazer o impossível acontecer. Basta que sigamos seus planos com fé e perseverança. Essa travessia é um poderoso lembrete de que, com Deus, não há barreiras intransponíveis. Mesmo nas situações mais difíceis, Ele pode nos conduzir à vitória. Parte 6. As lições do Monte Sinai e os 10 Mandamentos. Depois de libertar o povo, Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as leis de Deus, os 10 Mandamentos. Esses mandamentos são muito mais do que simples regras, são um guia para viver uma vida justa e em harmonia com os outros e com Deus. O que podemos aprender com os 10 Mandamentos nos dias de hoje? Como eles podem nos ajudar a viver uma vida mais plena e significativa? O que aprendemos com Moisés? Moisés foi um homem comum, com falhas, medos e dúvidas, assim como todos nós. No entanto, ele foi chamado para uma missão extraordinária. Sua vida nos ensina que, mesmo em meio a crises de identidade, fracassos e inseguranças, podemos ser usados para grandes coisas. A história de Moisés é uma história de fé, perseverança e confiança no plano de Deus. Quando ouvimos o chamado e seguimos, mesmo que com medo, Deus nos capacita e nos guia pelos desafios mais difíceis. Assim como Ele fez com Moisés, Ele também pode fazer conosco.